E aí, já... Giuseppe ou Giuseppe? Pode ser Giuseppe. Giuseppe. E aí, já Tudo nasceu ou bem? não? Tudo tranquilo. Ainda não, Nada? ainda não. Posso interromper a live a qualquer momento se a mulher entrar em trabalho de parto. Então já fiquem todos avisados. Tá certo. Eu sei bem como que é. A nossa tá para agosto aí, então também tem um. Tá quase Ah, chegando mas aí já. bem perto os dois aí. É, Que maravilha, que bom. maravilha. Que bom, né, que essa live deu para acontecer agora. Já tava. Era para ter acontecido já há algum tempo atrás, né? Há uns Mas, 6 meses atrás já, né? pois é, acabou que por alguns imprevistos não deu certo, mas graças a Deus agora estamos aqui. Mas que bom. E hoje vamos falar aí desse tema, né, que é super importante. Dentro desse desafio, ontem eu tive aqui com esqueci o nome, o Brodbeck, o Tchê Brodbeck. Falamos aí um pouco sobre o papel do homem na sociedade e na família. E esse tema que nós vamos falar, ele afeta diretamente o homem, tanto na sociedade quanto na família, né? Ele rouba o papel, né, do homem, e é sobre isso que a gente vai falar, porque essa é uma realidade que está muito presente nos dias de hoje. Eu passei anos da minha vida nisso, então eu sei como que é de perto essa realidade, né? E pelo que eu acompanho de você, você também passou por isso, né? E vamos falar um pouquinho aí sobre isso hoje. Eu imagino que a maioria do pessoal já te conhece, mas eu vou deixar a palavra com você para que você possa se apresentar e aí a gente vai introduzindo aí já o tema. Muito bem. Pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Miguel Soriani. O meu trabalho é ajudar as pessoas a saírem do vício em pornografia. Como o Giuseppe falou, eu já tive sim vício em pornografia. Eu sei o quanto é complicado, sei o quanto que dói ter esse vício. Essa live aqui pode ter aí uma outra mulher que está aí assistindo junto com o marido, uma outra família, mas aqui isso aqui é um papo, né, cabeça, um papo entre homem. Então aqui vamos colocar os pingos nos is e vamos mostrar a verdade, né? Vamos falar da verdade, né? Vamos falar sério, a gente vai falar sério aqui. Eu trabalho mais ou menos desde 2015 através da internet aí, né, com atendimento, ajudando as pessoas, fazendo mentorias, ajudando as pessoas a saírem do vício em pornografia. Eu trabalho no Instagram há mais ou menos um ano. Antes eu trabalhava, não sei como, né? Eu tinha lá no Facebook, mas de vez em quando aparecia alguém no WhatsApp procurando por atendimento. Nego de todo lugar do Brasil, né? E aí agora eu falei, não, né? Então aí me joguei no Instagram aqui e comecei a trabalhar isso no Instagram, né? Então é uma realidade que infelizmente não é um problema que era para existir, né? Não era um problema, se a gente voltasse aí, sei lá, 100 anos na história, a gente nunca estaria fazendo essa live hoje, né, José? A gente estaria falando sobre, sei lá, sobre trabalho, ou sei lá, sobre Exatamente. dinheiro, ou sobre, sei lá, a família, ou qualquer outro tipo de coisa, mas a gente nunca ia estar falando sobre, caramba, pegar uma tela e ficar vendo uma mulher transando com outro cara ali naquela tela, né? E mais do que isso ainda, né? Porque quando a gente fala pornografia, a pornografia ela traz uma outra consequência que é a masturbação também. Elas estão praticamente intimamente ligadas ali, né? E o camarada vendo aquilo ali, né? Faz daquele momento ali a sua fuga, né? A fuga da realidade, que é o que a gente vai falar aqui também. Né? Vou deixar depois você falar mais sobre isso. Mas faz essa fuga da realidade e aí se coloca diante daquela situação. Eu me recordo muito dos meus anos, né? Eu tive contato com a pornografia quando eu tinha aproximadamente, eu imagino que uns 10 ou 11 anos, né? 10 ou 11 anos. E eu convivi com isso em torno de 10 anos, mais ou menos, né? Ou talvez um pouco mais até. E essa é uma realidade que a gente reconhece que é uma fuga total da realidade, né? Qualquer dificuldadezinha, qualquer desânimo, qualquer pico de ansiedade, qualquer ponta de ansiedade, qualquer, sei lá, qualquer estresse, qualquer coisinha já é um motivo para, né, recorrer à pornografia. Eu recordo quantas vezes, às vezes no trabalho, às vezes, né, um contratempo que tinha, meu, aquilo ali já era um motivo para recorrer à pornografia. E é isso nós vamos, né, trazer aqui hoje. O tema em específico é para falar como a pornografia ela transforma, né, homens em meninos.
Inclusive, tem até alguns estudos, que depois você pode falar melhor, mas que o que acontece a pessoa que vê pornografia? Tem o seu cérebro encolhido, não é isso? É muito sério, é muito sério. A gente não está brincando. Esse tema é um tema que a gente não pode brincar. É um tema que a gente não pode levar na brincadeira, porque é muito sério. Né? As pessoas acham, como é que isso começou? Né? Ah, é coisa que homem faz, né? É coisa de homem. Isso começa assim, né? E muitos de nós entramos na pornografia. A maior parte das pessoas que consomem pornografia viram a primeira vez ou por acidente ou porque alguém mostrou. Geralmente, A gente vê desculpa só interromper, e geralmente pelos próprios pais ou familiares, né, Soriano? Exatamente, exatamente, exatamente. Algo que é incentivado pelo tio, né, por aquele avô, por aquele tio que, cara, sou seu camarada, olha que essa Playboy, como se isso fosse coisa de homem, né? Mas essa história, ela precisa ser bem contada, porque na realidade a pornografia ela tem uma série de consequências que quando a coisa começou lá na Playboy, na década de 70, mais ou menos, a neurociência não era tão desenvolvida, o assunto também não era tão, né, tão desenvolvido. Mas a partir da década de 90, com a internet rápida, a coisa mudou um pouco de figura, né? Dos anos 2000, a maior parte do pessoal que é dos anos, sei lá, né, década de 80, 90 ou 2000, o que aconteceu? Por conta da internet rápida, a pornografia foi elevada à categoria de, vamos dizer assim, uma droga, de fato, uma droga química. Né? Existem vários estudos que a neurociência já fez e que comprovam como realmente a pornografia altera o funcionamento cerebral. Como ela altera. Né? Eu não vou ficar aqui explicando sobre neurociência porque não é o propósito da live, mas isso daí dá para a gente citar um monte de livro, um monte de estudos sobre isso. A pornografia, nos Estados Unidos, ela é considerada como the drug of choice, a droga da escolha. E é uma droga que você pode consumir ela no anonimato. Você não precisa ir lá na boca de fumo, pegar uma cocaína, você não precisa pagar um motoboy para trazer uma cocaína para sua casa. Você pode consumir ela anonimamente. Né? E isso realmente vai criando um processo de adição sexual, um processo de adição. O que é uma adição? É uma compulsão, é um vício. Né? Você pode ficar sem aquilo lá, você começa a ter sintomas de abstinência, da mesma forma como um drogado tem ali quando ele está consumindo droga. Então, esse assunto não é brincadeira e a gente está aqui para falar muito sério, principalmente para essa parte aí que a gente está falando, a gente já vai falar, né, como que a pornografia ela infantiliza os homens, como que ela mata a masculinidade de fato, né? Como ela mata a masculinidade. Ô, Soriane, e uma realidade assim que eu vi, é muito para mim, pelo menos, né, que eu sempre gosto de trazer, porque às vezes as pessoas elas olham, né, e eu enquanto católico, você é católico também? Sim, sou católico. Tá. Então, nós enquanto católicos, às vezes a gente tem aquela tendência a olhar a pornografia, esse problema, né, relacionado à sexualidade, somente como uma tentação do demônio, o que não deixa de ser. Mas, por outro lado, tem um problema também que é um problema de fisiológico também, né? E às vezes as coisas aqui, eu vou entrar já nesse assunto, as coisas que a gente às vezes tenta fazer para combater isso, às vezes está muito, assim, muito limitada. E limitada em qual sentido? No sentido de, às vezes a pessoa quer, vou ficar só na oração, na oração, na oração. A oração ela resolve muitas coisas, ela resolve. Mas precisam ter outras coisas que aliadas à oração para poder combater isso Claro. também. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. O pessoal às vezes acha que a oração é capaz de resolver tudo. Mas esse é um grande problema. E é um problema que a gente vê muito no nosso meio religioso, né? A pessoa acha que se ela rezar mais, ela vai resolver a ansiedade. Ela acha que se ela rezar mais, ela vai resolver a depressão. Ela acha que se ela rezar mais, ela vai resolver o vício em pornografia. E não é bem assim que funciona. E o problema disso é que se eu, Miguel Soriani, se o José disser para você, olha, meu filho, se você rezar mais, você vai sair da pornografia, então reze mais. Qual é o problema disso? Isso tem um problema muito sério, gente. Porque se a gente falar isso para você, o que você vai fazer? Você vai lá e você vai praticar. Você vai lá e você vai começar a rezar. E o que vai acontecer? Não vai funcionar. Você pode ficar algum tempo sem consumir pornografia, mas daqui a pouco você vai cair de novo.
Só que qual é o problema? Você não vai perder a fé no Giuseppe, você não vai perder a fé no Soriani, você vai perder a fé no cristianismo. Você vai falar assim, putz, a oração não funciona, a religião não funciona, o cristianismo não funciona, e quando eu precisei não serviu para nada. Esse é o grande problema. A gente quer, não, vamos usar a oração para tudo. Não é bem assim. Então a gente tem que entender bem como é que funciona isso para a gente tentar colocar, né, o combate correto. Exato, exatamente. E vamos deixar mais para depois essa questão mais prática. Essa live prática. podia durar 5 horas, né? Tranquilo. Deixar mais para depois essa questão da prática, mas vamos falar agora essa dimensão, né? Eu gostaria que você entrasse um pouquinho, de fato, nessa realidade de como que na prática, porque assim, quando a gente fala assim de a pornografia ela transforma homens em meninos, tá? Mas como que isso se dá na prática? Acontece. Né? Por experiência, por exemplo, por experiência sua e das pessoas que você acompanha, como que você vê isso? Em vários sentidos. Né? Existe a primeira coisa, né? Vamos explicar uma coisa aqui que é fundamental todo mundo entender. Isso aqui é muito importante, gente. E vocês não tem que prestar atenção nisso aqui. Presta atenção. Olha só. O homem, principalmente o homem, tá? A mulher nem tanto, mas principalmente o homem. Ele é um cara que ele precisa atacar a própria vida. O homem é um camarada, tá? Então, olha só. Quando ele chega numa determinada... Ou quando você era adolescente, né? Você era adolescente, você experimentou o mundo de várias formas. Então, você experimentou, sei lá, o futebol, você experimentou, sei lá, os seus estudos, você, sei lá, experimentou, né, sei lá, a parte de mercado, enfim, sei lá, você teve várias experiências, tudo foi bem legal. Quando você chegou no final da adolescência, você falou, putz, eu vou seguir a minha vida por aqui. É nesse negócio aqui que eu vou investir agora. A adolescência foi a parte da experiência. Você experimentou um monte de coisa. E agora, não, peraí. Agora eu vou seguir a minha vida mais ou menos nesse sentido aqui. E quando o homem ele toma essa decisão, lá, os nossos avós tomavam essa decisão aos 16, 17 anos. Eu vou ser ferramenteiro, né? Eu vou ser, sei lá, torneiro mecânico. Eu vou ser, né, jogador de futebol. Os nossos avós, eu vou ser sapateiro. Aos 16 anos, o cara, não, eu vou ser sapateiro. O cara lá é sapateiro até os 80 anos de idade. Os nossos avós, eles tomavam essa decisão, essa direção, bem cedo. E o homem é um cara, tá, que precisa fazer isso daí. Só que quando ele toma essa direção, ele precisa começar a atacar a vida dele. O que o Soriano está falando de atacar a vida dele? Ele precisa dominar a terra. Né? O que é dominar a terra, Miguel? É o seguinte, olha, você tem o seu trabalho. Você precisa, olha só, estudar e dominar o seu trabalho. Você precisa conhecer ele. Você precisa ser bom nele. Você precisa atacar ele. Você precisa gerar dinheiro com ele. Você precisa ser criativo o suficiente para poder avançar ir para cima dele, você está entendendo? Até o momento que você fala, não, esse aqui não é legal para mim. Daí você pode tentar mudar para outro. Mas o homem é um bicho que, diante da própria vida, ele precisa saber criar. Ele precisa saber atacar e se posicionar diante das coisas. Isso é a natureza do homem. Tá? Isso é a natureza do homem. O homem é o seguinte, você dá para ele 2 pedras, ele faz fogo. O homem tem essa capacidade de ter que criar com aquilo que ele tem. Então você dá para ele, sei lá, um pedaço de osso, ele faz uma faca para se defender. Ele afia aquele osso até se defender. Ele cria com aquilo que ele tem. Então ele precisa dominar a terra. Parênteses, esse é um problema que a gente vê às vezes no nosso meio também religioso. O cara acha que, né, não, só se eu ficar aqui na minha oração eu já estou bem. Só que isso é um chamado, olha só, né, você ficar rezando todo dia, cara, isso é muito bom. Isso é uma resposta ao chamado do Espírito, que é a sua vocação. Ótimo. Mas a conquista do mundo prático é uma resposta à maturidade. A conquista da terra, a conquista, olha só, do mundo espiritual, por assim dizer, é uma resposta à vocação. Mas a conquista da terra, do mundo prático, é uma resposta à maturidade. Tá? Então, o homem ele é um bicho capaz de atacar, ele precisa atacar a própria vida. Ele precisa se impor e atacar a própria vida. Então, diante dos desafios e diante das dificuldades, o homem é um bicho que
cara, eu vou atacar esse negócio até eu vencer. De algum modo ele faz isso daí. Quando aparece uma dificuldade para ele pode sofrer aquilo, mas ele fala, eu não vou morrer sozinho. Eu não vou morrer sozinho. Eu vou atacar esse negócio aqui. Vamos ver no que vai dar isso aqui. Mas eu vou atacar esse negócio aqui. O homem, essa é a natureza dele. O que é essa natureza? Ele tem esse impulso natural. A mulher nem tanto. Lá, 2, 3% das mulheres têm isso daí, e essas aí são as que vão ser primeira-ministra, sei lá, vão ser rainha, alguma coisa assim. Sim. Mas o homem, ele tem naturalmente esse impulso. O que acontece? Por que eu tô falando isso? Porque o que acontece quando a pornografia entra em cena? Quando aparece um desafio, quando aparece uma dificuldade, se você não ataca essa dificuldade, se você não ataca a própria vida, se você não conquista a sua própria vida, o que vai acontecer? Essa força natural do homem, ela fica guardada. Só que ela vai sair para 2 lugares: violência e sexo. É basicamente assim. Se você não atacar a sua vida, você vai atacar a sua esposa, você vai atacar o seu filho, você vai atacar a sua filha, você vai atacar o indefeso. Se você não bater na sua vida, você vai bater em quem você não deveria. Se você não usar a sua força para proteger o seu lar, você vai acabar atacando a sua esposa. Vai acabar batendo nela. Não literalmente, às vezes até literalmente. Ou isso vai sair para putaria. Isso vai virar pornografia. Isso é uma coisa. Né? E aí a gente, olha só, né, quando a gente vê, por exemplo, um país em que durante 15 anos né, foi ensinado para as pessoas, olha, você não é capaz de fazer nada, você é um coitadinho, você não é capaz de criar nada, você é um pobre coitado, você é uma vítima, você não consegue atacar nada, você é um coitadinho. Num país em que durante 15 anos as pessoas foram ensinadas a isso, a gente tem um país super violento e com a putaria generalizada. É isso que a gente vê. A gente tá dizendo, você fala isso para um menino de 18 anos, pronto, acabou. O que acontece na pornografia? O sujeito, diante de uma dificuldade, diante de um desafio, ele se amedronta. Diante de uma dificuldade, diante de um desafio, e aí a gente, era o que o José estava falando no começo, né? Uma frustração no trabalho, qualquer coisa do tipo, ou seja, quando você tem um desafio, quando você tem uma dificuldade, ao invés de você atacar aquela dificuldade, e cara, a gente nunca sabe se a gente vai atacar, se a gente vai ganhar. A gente não sabe. A gente não sabe, cara, se eu atacar aqui, eu não sei o que vai acontecer. Eu posso ter alguma ideia, eu posso tentar mapear um pouco, mas eu tenho que ter um mínimo de coragem para tentar atacar isso daqui. Quando você se amedronta diante desse desafio, quando você fica com medo daquele desafio, com medo daquela dificuldade, você foge. Bom, todo mundo é assim. Se eu ver um leão aqui do meu lado, eu não vou enfrentar o leão, eu vou sair correndo. Mas e quando você vê um desafio cotidiano e você corre? Não porque era um leão, mas porque você está se infantilizando. Porque uma criança, quando vê um cachorro, ela corre. A criança, quando vê um inseto, ela corre. Só que essa sua fuga hoje é para a baia assim, né, da saia da mãe. Só que essa baia da saia da mãe a gente chama de pornografia. Esse é o universo para o qual você corre. Quando você não ataca a sua vida, quando você, diante dos desafios, você fica com medo, você corre para a fantasia da pornografia. Você, né, porque lá sim, né, você vai ter aí, né, prazer, todo, né, você vai ter a salvação, você vai ter a perfeição, você vai ter todos os seus problemas resolvidos. Você vai sentir, inclusive, o cara. Você vai sentir, inclusive, o homenzão. Então, na verdade, a pornografia é mais ou menos assim. Aqui para nós, aqui no pé do ouvido, o cara não consegue ser homem na vida real, então ele vai compensar isso numa fantasia. O cara não consegue ser homem na vida real, então ele vai ter que tentar ser homem na pornografia.
É uma merda isso, mas é verdade. Sim. E é a realidade, né? E é a realidade, porque o que acontece? Pornografia, né? E isso é antigamente, né? Quando você pega antigamente, por exemplo, o homem, o que ele tinha que fazer, né? De tudo isso que está falando aí, ele tinha que ter aquela conquista. Por exemplo, falando em relação à mulher, né? Em relação à mulher, por exemplo, ele tinha que conquistar. Ou seja, ele tinha que não só parecer homem, ele tinha que ser homem, né? Ele não tinha que, né, eu acho que eu sou aqui mais ou menos homem. Não. Tinha que, meu, ou eu vou e conquisto aquela mulher, ou eu vou e de fato ali me porto como homem, ou eu vou e conquisto, ou eu não tenho aquela mulher que, sei lá, eu tô admirando, que eu tô achando bonita, que eu quero, né, ter uma vida ali com ela. Agora, hoje em dia, o que acontece? Né? E a maioria dos homens meu, não tem a capacidade de conquistar, primeiro, pela facilidade também das mulheres, que não vou entrar aqui né, na questão, mas por uma facilidade, e por outro lado, a pornografia. E se o cara quiser, ele tem a mulher mais bonita do mundo na palma da mão dele, em menos de segundos. Então isso também vai tirando essa capacidade do homem de reagir, né? De reagir. E quando você falava aqui das crianças, de como a criança se porta, ainda há pouco, agora, antes de entrar na live, estava com os meus filhos lá, a gente foi juntar os brinquedos lá que eles tinham espalhado durante o dia, e começando a mexer ali nos brinquedos, sai uma aranha, né? Mais ou menos assim. E os dois ali já, meu Deus, né? Ficaram desesperados. E é a reação da criança, né? Vai, mata, não sei o quê, né? Por quê? Porque ele tem medo. É uma aranha pequena, né? A aranha era grande, vou dizer que era grande, mas assim, para eles olham aquilo ali e falam, meu Deus, aquilo ali é um monstro. E às vezes no nosso dia a dia, né? Situações cotidianas, como você disse, às vezes é no trabalho, tem aquele chefe lá que é um porre, sei lá, tem às vezes a mulher que tá ali pegando no pé do cara para ele ser melhor, para ele trabalhar, ou estão passando uma dificuldade financeira, não sei qual inúmeras situações que acontecem na nossa vida, é a vida acontecendo. E aí, às vezes, é um probleminha assim. O camarada faz o quê? Fala, putz, agora? Eu faço. Não tem a minha mãe aqui para mim correr, né? Como você disse. Vou correr para, entre aspas, a saia da mãe, que é a pornografia. É um grande problema, né? É um grande problema. E isso vai enfraquecendo o homem. É claro que isso vai enfraquecendo porque ele vai perdendo a capacidade de criar novas estratégias para enfrentar a vida dele. Ele vai perdendo aquela capacidade de criação, de criatividade, né? De que, caramba, eu fui mandado embora, eu tô sem emprego. Cara, te vira, negão. Você vai ter que fazer alguma outra coisa. Sempre foi assim na história da humanidade. Exato. Sempre foi assim. Né? Agora, hoje, qual é o problema? Né? Por conta da pornografia, o cara aprende a resolver tudo com pornografia. A pornografia é um tipo de resposta que ele dá para certos problemas da vida. Anestesia, né? É uma baita de uma anestesia. Né? E esse é um grande problema. Né? Por exemplo, a pornografia, ela é um mundo da fantasia. Ela é um mundo da fantasia. E onde é que vive? Olha só. Onde que as pessoas, olha só, onde que as pessoas consomem pornografia vivem? Na terra do nunca, né? É a terra do Peter Pan. Quem é o Peter Pan, né? Quem já viu a história do Peter Pan, né? Tem lá, bem claro, tem a Wendy, que é a mulher lá, né? Que vai lá para a terra dele, e tem a Sininho. A Sininho é uma fadinha que fica falando aqui no ouvido do Peter Pan, e que mora lá na terra do nunca, lá no lugar onde não existe. E a Wendy é uma mulher do mundo real que acaba indo lá para aquele mundo. E na história do Peter Pan, o tempo todo, a Wendy fica tentando trazer ele, tenta dar um beijo nele, tenta dar um abraço nele, tenta trazer ele para a realidade. Mas no final, o que acontece com o Peter Pan? Ele acaba ficando na terra do nunca. Peter Pan escolhe ficar com a Wendy, uma fadinha, uma mulher que sequer existe. E isso é a pornografia. É a escolha de uma mulher que sequer existe em prol de uma mulher real. Porque uma mulher real implica o quê, José? Responsabilidade, força, masculinidade, paciência. Porra, essa é a vida, não é? Essa sempre foi a vida dos nossos avós, essa sempre foi a vida dos nossos bisavós. Mas hoje em dia, por conta da pornografia, o sujeito pode fazer um recorte de uma mulher. Ele quer a perfeição ou nada. Ele não quer a mulher dele. Que
pô, tem TPM, tem dor de cabeça, Fica grávida, tem quarentena. fica grávida, né? tem quarentena. É a vida normal, é a vida real. Mas por conta da pornografia, ele prefere virar um Peter Pan, um menino reclamão. Um menino reclamão. Né, que vive na terra do nunca. Né? Que vive na terra do nunca. E que pode, né, a partir daí, correr os piores riscos. Sim. Correr o risco de perder a família, correr o risco de sequer desejar a mulher sexualmente, ter relação uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, nem ter relação sexual com a mulher. Isso está muito errado. Exatamente. Porque daí o que acontece? O homem vai perdendo também aquilo que eu estava falando, né? Aquela capacidade de conquista. Por quê? Porque o que é uma relação sexual entre um homem e uma mulher? É uma relação de conquista. Para o homem, nem tanto, mas para a mulher é conquista. Agora, se o camarada chega lá na internet e fica ali a cada 10 segundos mudando, pulando de uma mulher para outra, né? Qual que é a capacidade que ele vai ter de conquistar a sua própria mulher? Nenhuma. É aquilo que você falou. Perdeu a criatividade, né? E não só em relação ao trabalho, mas em como conquistar a sua própria esposa, né? Então, eu gosto de falar também, você falou do Peter Pan, eu não sei se você lembra, daquele desenho que tinha, que era o Fantástico Mundo de Bob. Não sei se você lembra. Eu lembro. Que era com uma motoquinha, assim, que ele ficava, né, andando lá e vivia ali as coisas mais... Eu gosto de falar isso também, que o homem, quando ele entra no mundo da pornografia, ele está nesse fantástico mundo Bob, né, ele vendo toda essa realidade ali que, foge, né, do que de fato é real, da vida real, né, e se comporta sempre como aquela criança ali, assim como você bem disse do Peter Pan. Isso é muito triste, muito triste. E, né, existe aí, né, esse baita problema, né, que a gente tem, que é a crise total e geral da masculinidade, né? Cá para nós, né? Gente, olha só, a gente tem quase 200 pessoas aqui na live. Cá para nós. O sujeito hoje, isso não é normal, tá? Isso é uma consequência da pornografia mesmo, porque isso vem baixando a masculinidade dos camaradas, vem infantilizando todo mundo. Né? Leiam um livro, esse daqui, tem uma parte, né, aqui, ó, Adão e Eva depois da pílula. Aqui tem uma parte sobre a revolução sexual. O que a revolução sexual tem feito com os homens. E nesse livro aqui tem uma parte que ela fala, né, a Mary fala ali para os consumidores de pornografia, tá? E o que ela fala é exatamente isso, como que a pornografia tem infantilizado os homens. Então, às vezes o pessoal não consegue captar isso, mas a realidade é a seguinte, não é normal, tá, você se sentir desesperado porque você perdeu o emprego, pô. O jeito perdeu o emprego hoje, amanhã ele tá chorando, ele tá desesperado, ele tá apavorado. Né? Olha só, a mulher, o que acontece, né, José? A mulher, quando você exclui ela, ou quando você, sei lá, tira o emprego dela, né? Ou quando o grupo de amigas dela exclui ela da rodinha, ou quando ninguém presta atenção nela, o que ela faz? Ela vai pro canto e chora. Ela não é. Sim. A mulher fez uma maionese pro churrasco do domingo lá dos amigos do Giuseppe, né, comerem. Aí ela viu que o pessoal não gostou da maionese, porque sobrou muito. Ela volta para casa, no caminho da casa, ela vai no carro falando de que, ai meu Deus, não gostaram da minha maionese, agora vão me olhar torto, agora vão me excluir. Ela vai pro canto e chora. O homem não. Só que o que está acontecendo? Por conta da pornografia, o homem está mais parecido com um adolescente e com uma mulher. Um homem frustrado, um homem incapaz, um homem que não consegue atacar os seus projetos, é um homem parecido com um adolescente ou com uma mulher. Então, hoje em dia, o que acontece, né, José? Você tem mandado embora sei lá, ele perde o emprego dele, no outro dia, ele vai pro canto e chora. Né? E aí, como o José bem falou, ele não consegue chegar, e pornografia tem a ver com isso. Pornografia é o medo de estar perto de mulher real. É um pouco da psicologia do cara.
ele tem medo de mulher real. De algum modo, ele tem algum medo de se conectar com a mulher de verdade. Olha que coisa. E aí ele precisa se conectar com a mulher que sequer existe. Ele está defendido daquele contato real através de uma tela, e ali ele pode se relacionar com a mulher. E existem homens que não, eu chego perto da mulher, eu começo a tremer. Eu chego perto da mulher, fico com medo. Né? Por quê? Nós estamos nos infantilizando, nós estamos virando adolescente mimado, nós estamos virando quase mulher. E a gente não pode aceitar isso. Então aqui nós temos 200 pessoas na live. Se você for mandado embora amanhã do seu trabalho, saia de lá de sapato engraxado e vá procurar outro, ou vá criar alguma outra coisa, vai fazer uma coisa, vai abrir uma barraca de cachorro quente e venda muitos cachorro quentes. E pode acontecer, né? E pode acontecer, ainda mais pelo cenário atual que a gente está passando, né? Eu mesmo passei por uma realidade, né, recente agora, em dezembro, que eu saí do serviço, né? Eu pedi demissão e aí, eu tava com todos os planos, né? Tudo certo. Falei, pô, esse ano vai ser o meu ano, pá, estourar, né? A internet e tal. Beleza, já tava fazendo um negócio antes. Aí quando chegou fevereiro, começou essa porcaria desse vírus. Aí começou, fecha, eu falei, agora ferrou. Né? Agora ferrou. E eu não tenho dúvida, cara, que se fosse, né, alguns anos atrás, eu ia estar enfiado no computador o dia inteiro na pornografia. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Exatamente. Né? Por uma situação que estamos sujeitos. Estamos sujeitos. Né? Assim como os nossos avós passaram por gripe espanhola, passaram por inúmeras outras coisas, guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, etc. A gente está passando por essa agora. Né? E é uma guerra aqui também. Agora, como que eu vou me portar diante disso? Como que eu vou me portar diante disso? Como uma criança, como um adolescente fazendo birra, né? E a birra que a gente faz muitas vezes é se esconder atrás da tela. Puta merda, não dá. Né? Não dá. A gente tem muito mais que responsabilidade. A gente está falando aqui de uma vida, por exemplo, de homem casado. A gente tem uma mulher para sustentar, tem filhos para sustentar, né? Tem toda essa realidade. Agora, para um solteiro, não tem compromisso com ninguém. Puta que pariu, você tem compromisso com você. Né? Você tem compromisso com você. Então. Arruma, exatamente. Vai ajudar em casa, vai lavar um banheiro, sei lá. Vai fazer alguma coisa. Né? Exatamente. E esse é um ponto muito, muito importante. Né? O sujeito que não tem né? Os homens hoje, né, não tem responsabilidade. Né? Todo mundo, né, sem responsabilidade, tudo muito morno. Né? Então, os nossos avós não eram assim. Né? Então a gente pode se perguntar, né, o que está acontecendo diante como o nome do desafio do ZEP é Homens com Propósito. O que está acontecendo com os homens hoje? Né? O que está acontecendo com a masculinidade de um modo geral? Né? Cadê aquela força que é própria do homem mesmo? Né? A gente está falando isso daqui, a gente não está mentindo para você. Gente, sério, isso pode parecer estranho, mas olha só, a única coisa que eu tenho medo é de fazerem mal pro meu filho e pra minha mulher. Na real é isso. Se me mandar embora, eu tô pensando nos meus filhos e na minha mulher, tenho que gerar dinheiro pra eles. Porque se fosse por mim, cara, sei lá, entendeu? Um sal numa carne aí, é isso aí. E essa é uma outra coisa, quer dizer, o sujeito hoje em dia, né, por conta da pornografia, muitas vezes ele não tem relação sexual com a mulher e não tem filho. E não amadurece. E não cresce. Né, a revolução sexual, junto, né, com a pornografia, junto com o boom de preservativos, né, o boom de vamos evitar a vida de qualquer modo. O sexo livre, sem consequências, né? Sem consequência é irresponsabilidade e imaturidade geral dos homens. Por isso que chega, já deu. Esse negócio de pornografia já deu. Isso já ocupou muito tempo da sua vida e está na hora de você crescer. Está na hora de você assumir o homem que está dentro de você. E aí não importa se você tem 15 anos, 16, 20, 25, 30. Miguel, Zé, eu perdi tanto tempo da minha vida. Não importa. Se você está hoje vendo essa live aqui, preze pelo teu futuro um pouco. Preze pelo teu futuro. Porque você acha que você tem controle. Você acha que, não, eu só consumo esse tipo de pornografia aqui. Mas você quer mesmo correr o risco, né? Você quer correr o risco de chegar um dia a consumir
uma pornografia homossexual, a consumir uma pornografia heterossexual. A gente sabe que por conta do caráter progressivo de todo vício, isso tende a acontecer, né? Você enjoa daquele, né? É tolerância que chama. Você desenvolve uma tolerância para um determinado tipo de vídeo, ou seja, aquilo lá já não te dá tanto prazer mais. E aí você enjoou dos vídeos homossexuais, aí daqui a pouco você vai ver vídeo de transexual. Sim. Ah, não, mas eu tenho o controle, eu nunca vou passar disso aqui. Você quer correr o risco de um dia consumir, né, pornografia infantil, por exemplo? Eu já vi isso muito acontecendo e eu já atendi pessoas assim. Né? Você quer, né, correr o risco de consumir pessoas, né, de consumir lá pornografia infantil? É que a pessoa nunca acha que vai chegar nesse ponto, né, cara? Só que chega. Essa que é a realidade. Chega. E aí depois, quando, por exemplo, porventura, ou se você já é casado, ou se você vai casar, depois vai ter filhos, isso pode chegar até os teus filhos. Soreno, eu não sei se você... eu não sei, tá? Eu estava falando aqui outro dia com a minha esposa, ela estava me falando o seguinte, né? E eu até fiquei pensando nisso para te perguntar aqui, para ver se você tem alguma... Ela estava falando que quando um filho ele vai ser concebido, o que acontece? A alimentação, por exemplo, do pai, que é o esperma ali do pai, a alimentação ela influencia nesse esperma, certo? E isso é um caráter, eu diria que fisiológico, né? Fisiológico. Então, tem essa influência ali. Então, por exemplo, assim, a criança ela pode nascer dependendo dos nutrientes ali que esse pai, de alimentação, etc. Isso vai influenciar no esperma. E o que nós estávamos conversando, eu e minha esposa, que é o seguinte, que um caráter talvez, obviamente, espiritual e também emocional, eu imagino que tem influência também, né, no esperma. Como que vai ser aquele esperma, por exemplo, que vai ser fecundado, né? E essa criança, né, esse ser que vai ser fecundado ali, ele pode trazer essas marcas, assim como da alimentação, que eu falei aqui, né? E, por exemplo, do pai que vê muita pornografia, que tem toda essa mentalidade, toda essa estrutura emocional, essa carga emocional, pode vir também afetada nisso. É uma suposição nossa, é uma discussão minha e da minha esposa, mas eu queria trazer isso aqui para você para saber, assim, o que você acha disso? Você acha que pode ter alguma relação? O que pode acontecer? Isso realmente pode acontecer, porque acontece no alcoolismo e acontece no vício em droga e cocaína. O que acontece quando o alcoólatra ele desenvolve alcoolismo? Acontece uma série de alteração ali no cérebro dele e de algum modo ele altera as células corporais dele, tá? Isso o alcoólatra acontece isso, né? No caso do viciado lá em cocaína, ele fecha alguns receptores de dopamina, todo o sistema corporal dele, celular mesmo dele, é alterado por conta disso. Quando ele vai ter relação sexual com a mulher, o que está sendo transmitido enquanto carga genética dele, enquanto célula dele, vai ser misturado com a carga genética e as células da mulher, vamos dizer assim. As células daquele embrião, de algum modo, já podem vir um pouco determinadas pelas células do pai. É por isso que o alcoolismo é genético. É por isso que o vício em droga pode ser, de algum modo, genético. Não é que é genético. Aquela criança ela pode nascer com uma predisposição para. Por que não na pornografia? Por que não na pornografia se a pornografia também altera o funcionamento cerebral? Se ela também afeta o funcionamento corporal? Não digo que aquela criança ela vai ter uma predisposição para a pornografia, mas ela pode ter uma predisposição a uma compulsão qualquer. Ou no mínimo já nasceu uma criança um pouco deprimida, sim, por conta da baixa de dopamina no cérebro também. Que é o que acontece na pornografia. A pessoa ela não tem... Chega um momento que a vida dela fica chata, ela não sente graça em nada mais. A única coisa que dá para ela é voltar a consumir aquilo de novo. Mas alguém está falando aqui, as doenças são assim. Né? Qualquer doença crônica é assim. Né? Uma diabetes crônica, por exemplo, pode ser assim, ela vem, né, por conta de uma alteração no sistema celular ali, no núcleo da célula. Para quem estuda biologia, no núcleo da célula tem lá o DNA, né?
Então, no núcleo da célula, isso aconteceu uma alteração ali. E isso, Não vai dar cara, problema. isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque assim, ó, quando você pega, né? Claro, isso não vai determinar se a criança, por exemplo, vai ser um desregrado sexual, né? Claro, tem toda uma série de fatores para que isso também tente ser minimizado. Agora, meu, se o homem ele não tem a capacidade de pensar, por exemplo, nele, então, né? Ah, eu tô ferrando com a minha vida. Pô, você não tá ferrando só com a tua vida. Tá ferrando com as próximas gerações. Pode ferrar, né? Isso não quer dizer que vai ferrar, né? E não é nenhum alarde que, meu Deus, né? Mas, meu, você pode sim ferrar. E ferrar, né? E pensar mais ainda além disso. Né? Não só com as próximas gerações, mas com a salvação daquela pessoa que vai nascer ali, da relação sua com a esposa, por exemplo. Né? Pode acabar com a alma daquela criança. É uma alma. Não é somente né, uma pessoa, é uma alma. Isso é muito sério, cara. Muito sério. Né? Quando a gente Eu nunca para tinha olhar pensado assim, nisso. meu, não é só uma dimensão de, é só uma pornografia aqui, é só, né, desculpa o termo, mas uma punhetinha aqui. Não é isso. Né? É, é, meu Deus, cara. A gente estava nessa discussão, né? E pode falar. Não, mas daqui, a gente pensa, daqui 100 anos, nós estamos ferrados se a coisa for assim. Daqui 100 anos, nós estamos ferrados. Né? Acabou. Eu fiz uma live com o Matheus Barros e ele falava o seguinte, olha, esse problema da pornografia é tão novo na história que a gente não sabe ainda o quanto que isso pode ser prejudicial. E realmente, é muito mais prejudicial do que a gente, do que a ciência já sabe hoje. Sim. Sim. A tendência é descobrir ainda, né, alguns frutos a gente já conhece, né, que a ciência já trouxe à tona algumas coisas. Essa questão toda que a gente está falando aqui de encolhimento de cérebro, de deixar o homem mais infantil, de fato deixa mesmo, de reproduzir ali aquilo que vê, né, então, sei lá, de violência aí contra a mulher, né, uma série de coisas, né. Agora, isso também é um grande problema. Então, quando estamos com 45 minutos, né, quando a gente falou aqui no início, né, que às vezes a gente quer atacar somente pelo lado de correção, por exemplo, porque hoje em dia, né, tem muita gente falando sobre isso, né, tem muita gente falando sobre isso e graças a Deus, né, você está fazendo um excelente trabalho aqui, né, inúmeros outros perfis aí falam sobre isso. Só que mesmo assim, parece que tanto de gente falando, a galera parece que não se liga, né? E claro, tem uma série de fatores envolvidos, mas parece que não se liga, ou às vezes fica somente naquela dimensão que a gente estava falando aqui, que é somente naquela dimensão espiritual. Não estou falando assim, tem que deixar de lado o espiritual não presta para nada. Não, talvez seja a coisa mais importante aqui. Né? Talvez seja a coisa mais importante, porque se você não tem um caráter transcendente, se você não tem um caráter divino, meu, não faz sentido nenhum você. Você vai estar fazendo só pela saúde. E com nós, enquanto católicos, por exemplo, só isso não basta. Né? A gente rompe com isso para quê? Para que a gente possa crescer em virtudes também. Né? Para que a gente possa crescer no amor, que é o mandamento que o Cristo nos deixou. Né? De fato, para amarmos. Só que a gente só vai amar se a gente tiver a capacidade, né, de estar livre disso. Se você não está livre da pornografia, você não vai amar nunca. Você não vai amar nunca. Né? Você vai viver a tua vida inteira ali num protótipo de amor, um protótipo de relação. Então, né, agora na prática, Soriane, manda aí para nós algumas dicas práticas, além daquelas espirituais que a gente já conhece. Né? Por exemplo, confissão frequente, para quem é católico, né? Confissão frequente, oração, tal, lá, etc. Uhum. Existem várias formas da gente poder abordar esse problema, né, de modo prático, assim, né. Tem várias formas. A gente precisa entender duas coisas. A primeira coisa é que a gente tem que fazer uma abordagem prática e também essa pessoa precisa aprender algumas coisas. Por exemplo, você precisa aprender a lidar com a fragilidade da vida, saber que a vida não depende só de você, a vida não tem que ser sempre como você quer, a vida não está tanto sobre o seu domínio quanto você imagina. Geralmente pessoas que consomem pornografia são ansiosas e controladoras. Então, abandonar esse caráter controlador é muito importante, né? Aprender a lidar, né, com a imprevisibilidade da vida, né?
pô, a viver tá vulnerável, viver é perigoso mesmo, né? E não dá para controlar tudo. E quando a gente, né, vive assim, né, querendo controlar tudo, né, achando que as coisas têm que sair como a gente quer, que as coisas têm que sair como a minha cabeça pensa, quando algo sai dessa reta, você se frustra e aí você vai acabar tentando compensar isso com a pornografia. Ou seja, né, você vai usar a pornografia. Por quê? Porque na pornografia você controla tudo. Né? Na pornografia você é o rei do mundo. Na pornografia você pode pausar, aumentar o volume, mudar de imagem. Né? Então você precisa abandonar, né, vamos dizer assim, essa postura existencial, essa forma de ver as coisas sob espécie, sob categoria do controle. Até porque quando você faz isso, você está ocupando o lugar de Deus. Você é religioso aí, está ocupando o lugar de Deus. Né? Você não está dando abertura, né, para providência e para realidade, para Deus criar as coisas para você. Se você foi mandado embora, foi porque Deus quis, cara. Eu acho que se ele não quisesse lá, você ficaria, entendeu? Assim, é mais ou menos assim que funciona. Agora, uma dica mais, né, isso é uma dica mais de profunda, por assim dizer. Agora, uma dica mais prática, né? Tem algumas coisas que podem fazer. Vocês podem mudar os móveis do quarto de lugar. Se você hoje está aqui falando, não, a partir de hoje eu vou começar do zero e vou sair da pornografia. Primeira coisa que você tem que fazer, muda os móveis do seu quarto de lugar. Porque isso vai dar como que uma enganada no cérebro. Isso vai mostrar para o seu cérebro, na realidade, que você está num ambiente novo. Seu cérebro ele meio que condicionou. Toda vez que eu entro no quarto, esse é o lugar onde eu consumo pornografia. Então, quando você muda os móveis do seu quarto de lugar, dá aquela sensação de ambiente novo. Isso pode ajudar. Não resolve totalmente, mas isso pode ajudar. Uma outra coisa que você precisa entender. A maior parte das pessoas, quando tentam lutar contra um vício, elas tentam não olhar para ele. Elas tentam meio que bloquear, meio que fugir dele. Isso pode ser perigoso. A gente fazer a seguinte coisa, a gente fazer uma coisa, tem que fazer um pouco contrário. Quando esse desejo de consumir pornografia aparecer na sua cabeça, tente ficar com ele ali um pouquinho, tá? E, peraí, tente ficar curioso a respeito daquilo. Tente se perguntar naquele momento, o que está acontecendo com você que está criando esse desejo de consumir pornografia? Tente ficar curioso a respeito dele. Por que eu estou querendo ver pornografia agora? O que está acontecendo na minha vida, né? Nesse momento, eu estou tentando compensar ou resolver com a pornografia. A maior parte das pessoas tentam jogar esse impulso para baixo do tapete, pensando que se eu não pensar nisso, eu não vou cair. Mas se você fizer isso, a sujeira debaixo do tapete, ela só vai acumulando. E uma hora vai estar tudo sujo. Então tenta fazer o contrário, experimenta fazer o contrário. Experimenta, quando esse impulso aparecer, se conhecer, ficar curioso a respeito dele. Se perguntar, o que está acontecendo comigo? A gente tem que admitir que, cara, se esse impulso está aparecendo para você, naquele momento, é porque você não está feliz naquela hora. É porque você não está bem. Se você estivesse no último grau do céu, super realizado, super feliz, você não pensaria em consumir pornografia. Você não estaria pensando naquilo. Você não estaria com aquele impulso. Então isso quer dizer que, de algum modo, existe uma tristeza, existe uma raiva, existe algo que não está te deixando muito bem. Tenta encontrar o que é isso. Tenta ficar curioso a respeito desse impulso. Se você fizer isso com calma, sem se apavorar, você vai ficar livre. Você vai se sentir mais livre. Você vai ver que a coisa vai perder um pouco o encanto. Não é sobre sexo. É sobre, tentar resolver um problema com o prazer. Muito bom. Muito bom. Pessoal, não sei se vocês têm perguntas, né, mas acho que essas dicas aí, se colocar em prática hoje, eu não tenho dúvida de que já vai ser uma grande melhora aí. Né? Então, às vezes o pessoal fica, o que eu tenho que fazer, que não sei o quê, tá aí, ó, né, tá na mão. E aí é o objetivo desse desafio aqui, é o propósito, né? É o propósito. O próprio São José Maria Escrivá, e esse homem vem disso, São José Maria Escrivá vai dizer o quê? Né? Que os teus propósitos eles não sejam como fogos de artifício, né? Que estouram, fazem todo o seu show, mas depois o que sobra é só uma vareta queimada, sem utilidade nenhuma. E às vezes, né, a gente faz tantos propósitos, e eu digo em relação à pornografia, tantas vezes, né, não, agora eu vou parar. Agora vai lá, confessava, agora eu vou parar. 2 dias depois, teve até alguém que comentou que a solução é ir para o grupo de oração e rezar mais lá no grupo de oração. Não é. Não é. Porque eu fiquei mais de anos no grupo de oração, né,
e vivendo desse modo que eu estava falando. Eu falar, mas faltou então você rezar mais. Não, não é só isso. É aquilo que a gente está falando aqui. O fato não é só esse, né? Não é só esse. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Para algumas pessoas só resolveu só na oração? Graças a Deus. Para outras não é assim. Infelizmente, não é assim. Né? Então, esses propósitos de fato sejam aí, né, propósitos firmes, e esse, principalmente em relação à pornografia, se tornar, né, onde o Brodbeck falou uma coisa que eu achei bem interessante, ele falou assim, essa crise de masculinidade que tem hoje é uma crise de maturidade. É uma crise de maturidade. Né? Quando você pega essa crise da masculinidade, é uma crise de masculinidade, de maturidade. Né? Que as pessoas não têm mais essa maturidade. A pornografia é justamente isso que a gente está falando tudo aqui agora. Falando tudo aqui. Né? Soriano, alguma consideração final? Pessoal, também, se tiverem perguntas, mandem agora, que daí o Soriano já responde aqui para nós. Muito bem, exatamente tudo que a gente falou. Né? É uma crise de maturidade e chega, né? É hora de crescer, é hora de virar gente grande. Né? Assim, ó, outra coisa também, né? O cara de 18 anos é homem já. Chega assim, não chama o cara de 18 anos os caras de 18 anos, pô, não é pra parecer menino. 18 anos você é homem já. Entendeu? Chama, você não é moleque mais, você não é menino, você não é criança. E às vezes os pais fizeram isso. Aquele carinha de 18 anos lá, meu filhinho, não sei o que, não sei o que. Né? O cara de 18 anos ele já é homem. Eu chamo, às vezes, meus colegas de 20 anos de homem. Tem que chamar de homem. O cara é homem já, 20 anos de idade. Sim. Ó, tem uma aqui, Soriane. E o que dizer dos profissionais? Essa aqui é muito importante. O que dizer dos profissionais que recomendam masturbação para jovens como meio de conhecer seu próprio corpo? Conhecer o quê? Né? O que eu vou conhecer na masturbação? Que eu já não conheço. Porra, assim, ó, na realidade é o seguinte, ó. Cara, eu vou conhecer um negócio. Né? Eu fiz uma live com o Ítalo e ele falou uma coisa muito importante. Ele falou assim, cara, é o seguinte. Quando eu fui lá na banca de jornal uma vez, né, e aí tinha umas revistas Playboy lá, e aí o jornaleiro falou pra mim, teve um cara, pegou a revista e passou lá e tava pagando lá aquela revista pra levar pra ele. Aí o jornaleiro olhou assim, Playboy, tá bom, né? Mas isso aí, pá, o dia que tiver uma mulher de 3 tetas aí, você me chama pra eu ver, porque aí eu vou ver. Quer dizer, é tudo igual. É sempre a mesma coisa. O que é que eu vou conhecer ali? Eu já conheço. Não tem outra novidade. É uma repetição. É sempre igual. Você pode conhecer uma ou duas vezes, pronto, acabou, já conheceu tudo que tinha pra conhecer. Sim. É justamente isso. Mas o que tem, né, de profissionais, né, da área da saúde que recomendam isso como, sei lá, não sei qual que é a ideia. Né, qual que é a ideia, mas é uma mentalidade que, é bem isso que você falou. Né, não há muito o que conhecer. A maior parte desses profissionais, eles estão só repetindo uma ideia, eles nem sabem de onde essa ideia veio. Exatamente. Eles estão só repetindo, eles são só papagaios. Mas eles nunca rastrearam de onde essa ideia surgiu. Sim. Porque qualquer pessoa, se a gente voltasse a 100 anos atrás, qualquer pessoa diria que isso era errado. Mas em algum momento na história, colocaram a ideia de que isso aí servia para se conhecer. E aí os profissionais de hoje simplesmente repetem, mas não conseguem rastrear quem foi essa pessoa que colocou essa ideia. Exatamente. Vamos ver se tem mais algum aqui. E nos casos das externalidades que conduzem à pornografia e à masturbação, como por exemplo as mulheres com roupas saltando os corpos para fora, como agir? Esse é um problema, porque hoje em dia no mundo onde, né, a pornografia está virilizada, o sujeito não consegue olhar a mulher e ver a pessoa, ele vê o corpo. Na realidade, essa é uma tendência de nós homens. A gente olha e a gente vê o corpo, depois a gente vê a pessoa. Quando a roupa está muito vulgar, vamos dizer assim, a mulher está dificultando ainda mais esse processo. Porque o amor é uma realidade que acontece entre duas pessoas. Quando a mulher ela mostra demais o corpo, ela está meio que impossibilitando a existência do amor.
né? Inclusive, essa é a metafísica do pudor, essa é a ideia do pudor. Olha, o homem ali, ele tem uma certa dificuldade de olhar para você e ver a sua intimidade, e ver a pessoa. Então você esconde o corpo, você esconde o corpo. E quando você esconder o corpo, quando ele olhar para você, ele vai poder ver a intimidade e aí o amor pode ser que aconteça. Porque o amor não acontece entre dois corpos, mas entre duas pessoas. Uhum. Né? Essa pureza a gente precisa voltar, a gente precisa resgatar. Eu acho que é o único jeito a gente resgatar essa a essência da modéstia mesmo, que é isso. A existência do amor. E hoje em dia, né, é uma realidade que, querendo ou não querendo, aonde você andar, você vai se deparar com isso. Então você precisa entender isso, que não tem como você falar, não, você a culpa é da mulher, que ela tem que sair vestida, né, de burca lá, por exemplo. Não tem, é impossível Sim. isso. Né? Agora, o que você tem que Exatamente. você tem que mudar o teu olhar, o modo de olhar de fato a mulher. Né? Olhar ela como uma dignidade que foi criada, mesma que a sua. Só de Pode você falar. sair da pornografia já vai ficar mais fácil você conseguir fazer isso. Porque a pornografia ela te deixa meio que caçando o corpo o tempo todo. Depois que você sai, fica mais fácil de olhar para a mulher e enxergar outra coisa. Exatamente. Bom, temos 2 minutos aí. Soriane, muito obrigado, cara, por poder estar aqui hoje, pela tua disponibilidade, por esse seu chamado aí também, pelo trabalho que você está fazendo, né? Certamente ajudou já e vai ajudar ainda muito mais aí, né, homens e talvez até mulheres também, não sei se chegam mulheres até você, mas Sim, eu chega, imagino chega. que sim, né? Então, muito obrigado aí por estar aqui nessa semana conosco, né? Deus abençoe sua vida, sua família, né? O filho que está chegando, filho ou filha? Filho, né? Filho, uhum. Tá. Deus abençoe. Qual é o nome? Henrique. Henrique, Deus abençoe então, que tenha aí, né, o parto agraciado por Deus. E o que precisar de mim aí, cara, pode contar comigo. Obrigado, José. Obrigado, obrigado. Vamos marcar mais lives aí. Um dia, quem Vamos sabe, a sim. gente pode marcar uma live para ajudar os casais Boa. que sofrem dessa dificuldade. Né? A gente falou muito para os solteiros, mas a gente pode um dia falar para os casais, né, que o Sim. marido é viciado em pornografia, a mulher está ali. Então um dia a gente pode, né, se fosse o seu interesse, a gente marcar uma dessas aí. Obrigado pelo Vamos sim. convite, conta comigo. A gente está junto, tá bom? Vamos E junto. espero um dia poder conhecer vocês aí pessoalmente, a gente poder fazer alguma Vamos coisa sim. junto aí pessoalmente. Deus Vamos. abençoe sua família, seu nenê também, que já vai nascer daqui a pouco. Amém. Amém. Valeu. 15 segundos. Pessoal, muito obrigado. É isso. Deixa eu encerrar aqui, senão eu não consigo salvar. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.